Fala carequetes e carequitos, welcome to the Carecas Channel. Calvêncio vem hoje falar de um assunto que muitos amam e tantos outros odeiam. Red Pill, o que seria, para que serve, aonde vai chegar. E o menos importante, mas provavelmente o motivo de você estar vendo esse vídeo, qual a opinião do Carex acerca desse movimento masculinista? Sim, masculinista. Eu não falei errado não, nós vamos ver mais disso daqui a pouco. E eu já aviso que não, eu não sou o calvo do Campari não. Inclusive eu acho essa bosta uma das piores bebidas que existe. Campari, Control, Contini, tudo isso parece que derrubaram 5 kg de açúcar num copo. O Carex aqui é da boa e velha cerveja mesmo. Nossa, careca, eu sabia que você fazia crítica atrasada, mas falar de um assunto velho desse? É porque eu sempre quis falar sobre Red Pill aqui nesse canal e não tem como um calvo falar disso sem lembrar do outro calvo, né? E te falar que se eu fosse calvo igual a ele, eu tava muito feliz. Então, se alguma mulher aí quiser me pagar uma breja, eu não me faço de rogado não. Já os caras, eu aceito deixarem só um like, se inscrever e deixarem um comentário, beleza? Então é isso e vamos beber. Vai! Oi, com licença, tá a fim de tomar uma cerveja comigo? Você tá maluca, cara? Você tá maluca, meu? Tá maluca? Eu tô aqui com o meu Campari, meu! Em 1999 estreava o clássico da ficção científica e da ação chamado Matrix. E eu me recuso a pensar que existe alguém que nunca viu Matrix, então eu não vou nem me dar o trabalho de comentar sobre o que seria esse filme. Eu vou apenas me ater ao fato de que nesse filme tem a cena clássica onde o Morfeu oferece 2 pílulas ao Neo, o personagem do Keanu Reeves. A pílula azul serviria para ele continuar vivendo no mundo de ilusão que ele vive, o mundo falso da Matrix. Já a vermelha faria ele acordar e ver o mundo como ele realmente é. Tomar a Red Pill, ou seja, a pílula vermelha, virou um termo para você acordar para a realidade, para ver o mundo fora das ilusões do politicamente correto. A princípio, esse termo era usado de forma geral, para falar de toda e qualquer forma de combate à lacração e ao politicamente correto. Mas foi quando ele começou a ser usado por influenciadores antifeministas que ele ganhou o sentido que tem hoje. And if he swallows the red pill, the scales will be peeled back from his eyes. He will see everything that he hasn't been able to see. And if he takes the blue pill, he'll just go back to sleep. So what is the blue pill in this world? Well, the blue pill is the paradigm that most people live by, that men have all the power, that they've always had all the power, that domestic violence is a problem that's committed by men against women only, that sexual assaults are only committed by men against women, that women don't make the same money for this. Mas para falar disso vai ser necessário um pouquinho de contexto histórico. No final do século XIX, começo do XX, começam a ocorrer uma grande quantidade de passeatas e protestos femininos pedindo por mais direitos. Já tinha acontecido em períodos anteriores de mulheres lutarem individualmente para ter mais destaque na sociedade. Mas pela primeira vez na história, o mundo via grupos grandes de senhoras mostrando cartazes e gritando por direitos iguais ao trabalho, ao estudo, de propriedade e, claro, o que ficou mais conhecido, direito ao voto. Assim, surge a primeira onda do feminismo, o feminismo sufrágico. Suffragium, em latim, significa voto, e as sufragetes ou sufragistas foi o nome pelo qual essas primeiras feministas ficaram conhecidas. Só que o direito ao trabalho, propriedade e ao voto não eram as únicas críticas que essas primeiras feministas faziam. Havia toda uma narrativa de que, desde o princípio da história, as mulheres foram oprimidas pelos homens. Que, segundo elas, sempre tiveram mais direitos e privilégios do que as mulheres. Nada muito diferente do que Marx disse quando falou que a história da humanidade é a história da luta de classes. E ao longo dos anos, grandes nomes do feminismo também se assumiram abertamente socialistas ou comunistas, como a Frida Kahlo, por exemplo. Então, parece óbvio que o feminismo nada mais é do que um marxismo adaptado para as questões das mulheres. Originally, it was capitalism was the big enemy in the 60s and 70s. And it was the radical feminists in America. They moved the goalposts. They said, no, it's no longer capitalism is the enemy. The enemy is patriarchy. Or men.
Ué, careca, o vídeo é sobre Red Pill e você tá falando de feminismo? Calma que tu vai entender. Em 1908, um camarada inglês chamado Ernest Belford Bax escreveu um livro chamado The Legal Subjection of Man. My equipe play very nice. First time. Ou seja, a submissão legal do homem. Nesse livro, ele criticava abertamente o feminismo e falava que essa visão que o homem era privilegiado ao longo da história era falsa. Na verdade, quem mais se ferrou ao longo de toda a história foi justamente o homem. Tanto esse autor como outros, como Henry Louis Mencken e Charles V. Metz, foram responsáveis pela fundação do que hoje é conhecido como masculinismo. Ou devo dizer que não é conhecido, né? Porque se fosse, as pessoas não precisavam inventar nomes novos para o que já existe. Sim, amiguinhos, todo esse movimento Red Pill que tem acontecido, na verdade é uma releitura de uma ideia que já está rolando há mais de 100 anos. Inclusive os tópicos e argumentos usados pelos influenciadores Red Pill ou antifeministas são bem velhos dentro do movimento masculinista. O fato de que só homens vão para a guerra, de que todo o trabalho sujo, pesado ou perigoso que existe no mundo é feito por homens, a alienação parental e até a falta de preocupação dos órgãos de saúde com as questões masculinas já vem sendo expostas há décadas. Só que esses fatos não encaixam com a narrativa progressista e politicamente correta que vem permeando o mundo desde o começo dos anos 60. Por isso, você nunca ouviu falar disso, antes do Red Pill. E por que isso não se encaixa na narrativa, careca? Bom, eu já falei que o feminismo é apenas um braço feminino do marxismo, né? E os anos 60 foram o auge da Guerra Fria, o período onde Estados Unidos e a União Soviética estavam disputando pau a pau, cabeça por cabeça, quem iria ter a supremacia militar, científica e, claro, cultural do mundo. Não é teoria da conspiração dizer que a União Soviética tinha diversas estratégias para atacar a cultura ocidental, todas elas baseadas no trabalho do teórico italiano Antonio Gramsci. E, coincidentemente, foi nos anos 60 que começou toda essa cultura de paz e amor, liberdade sexual, anti-americanismo, ideias sociais críticas e, claro, um refortalecimento das ideias feministas, o que ficou conhecido como a segunda onda do feminismo. Sim, carequete, repara que tudo se encaixa. Existe um vídeo muito famoso de uma entrevista de um ex-agente da KGB russa chamado Yuri Bezmenov, onde ele dá o papo de como a Rússia soviética usou os militantes de esquerda e seus movimentos sociais para desestabilizar politicamente e culturalmente os Estados Unidos. For example, your leftists in United States, all these professors and all these beautiful civil rights defenders, they are instrumental in the process of the subversion only to destabilize the nation. Isso é real, não é invenção nem teoria da conspiração não. Esse vídeo foi até usado no trailer de um dos Call of Duty. Ele é grande, mas se você quer saber como e por que essa guerra cultural que a gente está vivendo agora começou, é imprescindível que você o assista. Ah, então você acha o movimento Red Pill uma coisa boa, né, carex? Bom, sim e não. E pode ficar tranquilo que ficar em cima do muro é uma coisa que o careca não faz. Mas vamos por parte. 1, 2, 3, vai filhão! Ai, caralho! Sim, em certos aspectos eu vejo o movimento Red Pill ou masculinista como algo bom, sim. Simplesmente porque na sua teoria ele fala do reconhecimento dos esforços do homem. Como foi dito anteriormente, nós homens sofremos por várias questões sem que a sociedade saiba ou se importe com isso. Aliás, provavelmente nesse exato momento deve ter alguma mulher ou algum feminista se preparando para digitar "Força, guerreiro, vou até chorar por você". E isso só prova o que o movimento prega, que quando se trata do sofrimento do homem, tudo que a sociedade tem para oferecer é deboche e escárnio. A lot of MRAs say that feminism doesn't fight for the rights of men. What would you say to that? Crimea River. Inclusive, essas imagens que vocês estão vendo ao longo do vídeo é de um documentário chamado, adivinha só você, Red Pill, onde uma feminista chamada Cassie Jaye investiga o movimento A Voice for Men, um grande movimento masculinista americano. A princípio, a menina achou que se tratava de um movimento de ódio, mas ao longo das entrevistas ela muda totalmente de ideia e, bem, eu não vou dar spoiler. Obviamente, eu recomendo que você veja ele também. When I decided to make a film on the men's rights movement,
I never anticipated questioning my feminist views. Um outro ponto que eu acho legal nesse movimento é a questão da valorização do homem. Nós homens vivemos em função das mulheres. Sim, amigo, você trabalha para conseguir mulher, você malha para conseguir mulher, você ganha dinheiro para conseguir mulher. Mulheres, automóvel, mulheres. Só se for você, careca, porque eu malho e trabalho para ficar bem comigo mesmo. Besteira, você pode nem se dar conta disso, mas a grande maioria das coisas que você faz em termos de autoaprimoramento é para conseguir sexo. O ser humano vive para fazer sexo, esse é o catalisador de todas as ações do homem. Se um cientista lança um foguete na Lua achando que ele fez isso por pura curiosidade científica, na verdade ele só tá querendo ter algo para poder impressionar as mulheres na mesa do bar. Ah, careca, também não exagera, né? Ok, é claro que eu tô exagerando, mas se você parar e pensar na real razão por que você corta o seu cabelo, por que você tá usando minoxidil para deixar sua barba crescer, por que você tá deixando o seu cabelo crescer, ou porque você tá triste de ter perdido ele, né? Você vai ver que eu tô certo. E é por isso que a gente fica tão arrasado quando toma um pé na bunda de alguma garota, porque toda a nossa vida é voltada para esse único objetivo. E quando a gente falha justamente nessa única coisa que move toda a nossa vida, isso acaba gerando uma enorme frustração. Então a ideia de você malhar não para ficar bonito para as mulheres, mas sim para cuidar da sua própria saúde, dar mais valor aos seus objetivos e hobbies do que correr atrás de mulher, e entender que a sua vontade em um relacionamento também vale, e que você não precisa e nem tem que se anular só para continuar namorando ou casado, é sim uma ótima mensagem. Aí você vê o caso clássico do Calvo do Campari. Todo mundo zoou o cara porque ele disse que um dia estava no bar tomando um Campari e uma mulher se ofereceu para pagar uma cerveja e ele recusou. E na época eu fiquei pensando, o que tem de ruim nisso? O cara não tem direito de ficar sozinho no bar bebendo a bebida ruim dele? Ele tem que estar disponível para a mulher 24 horas por dia? Ah, careca, mas não foi só isso. Ele falou que se uma mulher já começa querendo escolher a bebida que ele vai beber, daqui a pouco ela tá querendo controlar a vida dele. Pô, mas você não toma comigo? Eu falei, mano, eu não tomo, entendeu? Então assim, a mulher tem muita coisa, tipo, de tentar moldar o cara, tentar colocar o cara, tipo, debaixo dela. Mas, cara, não é na maldade, entendeu? É, tipo assim, é como se fosse um teste, realmente, né? Tipo assim, deixa eu ver quanto esse cara segura a opinião dele. Ah, e daí? É a vida dele, mano. O que tu tem a ver com isso, Will? É com o pinto dele que tu vai pegar a mulher, por acaso? A propósito, essa é a sua espada? Eu nunca vi uma igual. Será que eu posso vê-la por um instante? Cara, se fosse uma mulher recusando um convite de um cara, ela seria considerada super empoderada. Uma mulher que sabe muito bem o que quer. Mas como foi um homem, ele foi alvo de deboche. As pessoas zoaram o fato dele ser calvo e rejeitar uma mulher. E traduzindo isso para bom português, significa que as pessoas acreditam que se você for calvo ou feio, você não tem o direito de rejeitar uma mulher. E eu digo pessoas porque ele foi zoado tanto por mulheres quanto por homens. Mulheres porque a ideia de uma mulher abordar um cara e ela ser rejeitada é quase que insuportável para a maioria das mulheres. E homens porque diminuir um cara para se autopromover é uma das estratégias mais velhas da conquista amorosa. O velho joguinho do esse cara é um borracha fraca, se fosse eu, agiria diferente. E claro que a mídia também foi em peso contra o cara, afinal, como já falei antes, qualquer um que vá contra a narrativa politicamente correta que está em vigor no momento vai ser linchado moralmente. Ué, careca, mas você mesmo brincou no começo do vídeo que se fosse você não recusaria que uma mulher te pagasse uma cerveja? Por que tá defendendo o cara agora? Então, eu sim não recusaria, porque eu entendo que se eu vou num bar, eu só tô querendo duas coisas, ou beber cerveja ou conhecer alguém. Então se as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, eu, Carex, não vou recusar. Mas eu acho que um cara tem todo o direito de recusar. Em outros momentos, em outro lugar, e se fosse uma mulher que oferecesse outra bebida, pode até acontecer de eu recusar também. E outra, a grande parte, a absoluta maioria dos distúrbios e problemas psicológicos acontecem pelo medo que a gente tem da rejeição da sociedade. Se as pessoas tocassem mais o foda-se para a opinião das outras pessoas e de como elas vão ser julgadas pela sociedade, elas seriam muito mais saudáveis psicologicamente. Então, mano, ou mana, isso vale para todo mundo, né? Nunca faça uma parada nem esteja com alguém que tu não queira. Se você não quer, e se for algo razoável não querer, né? Não tenha medo de dizer não, e foda-se.
Mas tenha bom senso, né? É claro que eu tô falando na medida do possível. Se tu falar pra mim que falou que não quer pro teu chefe e foi demitido, ou que não quer pra tua esposa e ela pediu divórcio, aí eu não vou me responsabilizar, beleza? Só que essa independência, digamos assim, do homem da necessidade de agradar sempre a mulher, tem também o seu lado ruim. E agora eu vou abordar o motivo pelo qual eu não me considero um red pill. Todo movimento, absolutamente todo movimento, tem pessoas moderadas e pessoas extremistas. No feminismo, por exemplo, tem pessoas que só acham que mulheres e homens devem ganhar a mesma coisa. E tem outras que querem cortar a pica de todo mundo. Já no comunismo, tem gente que acha que só está lutando para que não haja mais desigualdade. E tem outros que literalmente defendem fuzilamento de burguês. E o movimento masculinista, red pill, ou seja lá como você queira chamar, não é diferente. Existem os caras que entendem que a ideia é só você se valorizar mais como homem, mas também tem os caras que estão abolindo a relação com as mulheres da vida deles. Então sim, tem cara que prega que o simples fato de você dizer que uma mulher tá bonita é coisa de gado. Tem cara que se recusa a namorar a mulher com filho. Tem cara que se orgulha de transar com a menina e sumir. E tem uns que nem transar com mulheres transam mais. Ou se satisfazem com pornografia, ou até estão optando por produtos, digamos, genéricos, se é que você me entende. Então é esse lado extremista do movimento Red Pill que me desagrada e me faz não querer ser associado a ele. E não me venha com a falácia de esse não é o verdadeiro movimento Red Pill, porque isso é balela. E eu vou explicar agora por que isso é balela. Todo movimento que se preza tem que ter uma base teórica, um livro, um códice, onde está toda a teoria do movimento. Marxismo tem o Capital. Capitalismo tem o Fundamentos do Capitalismo. Os NASA têm o livro proibido lá do bigodinho. Até as religiões têm seus códices. Cristianismo, Bíblia, Islamismo, Corão, Judaísmo, Torá, etc. Então todo ismo tem um ou mais livros ou manifestos onde estão registrados os pilares do movimento. Ou seja, se você tem um camarada que se diz marxista, você pode julgar se ele realmente é um marxista ou não, se ele estiver agindo conforme o que Marx disse no Capital e no Manifesto Comunista. Tanto que é daí que vem a frase tão usada pelos comunistas, estão distorcendo Marx. Porque se alguém está agindo de forma diferente do que o teórico que idealizou o movimento disse, você pode dizer que esse alguém não está dentro do movimento. Deturparam Marx, deturparam Lenin, deturparam Stalin. Eles eram da velha esquerda, eram materialistas, gostavam de riqueza. Não é como essa nova esquerda que gosta de capim e maconha orgânica. Só que movimentos identitários como feminismo, movimento negro, LGBT e o próprio masculinismo não têm um único livro ou autor que serve de guia para essa doutrina. Existem sim dezenas de livros importantes para esses movimentos, como os masculinistas que eu citei no começo do vídeo, mas geralmente eles são escritos por autores diferentes, em décadas diferentes e com visões diferentes. E muitas vezes um autor contradiz o outro. Quer um exemplo? É comum as feministas dizerem: o feminismo defende que a mulher seja o que ela quiser. Mas a Simone de Beauvoir, que é talvez a maior escritora feminista, dizia que nenhuma mulher deveria ter a escolha de ser dona de casa. E quando a gente fala isso, as feministas têm uma resposta na ponta da língua. Mas o feminismo é plural, cada mulher tem a sua própria interpretação do movimento. Então, se ele é plural e cada mulher tem a sua própria interpretação do movimento, não pode existir um único e verdadeiro feminismo, concorda? Logo, não faz sentido você ao mesmo tempo dizer o feminismo é um movimento plural e depois falar, não, isso não é o verdadeiro feminismo. Com o masculinismo e o red pill, basicamente acontece a mesma coisa, não existe uma teoria central. Então o cara vai achar que red pill é só se valorizar e o outro vai dizer que é não ficar com mãe solteira. E você não tem como dizer que nenhum dos dois está certo ou nenhum dos dois está errado, simplesmente porque você não tem um referencial. Onde é que está o livro central que diz o que de fato é ser um red pill? Não existe, entendeu? Então, resumindo, eu acho legal o fato da autovalorização do red pill. Só que isso não é algo novo. Homens que se preocupam mais com seus objetivos do que em agradar a mulher sempre existiram ao longo da história. É somente de uns séculos pra cá que a felicidade do homem ficou condicionada unicamente a obedecer e agradar uma mulher. Mas, por outro lado, eu reprovo essa ojeriza e repulsa que alguns caras que se dizem red pill têm de mulher.
Comportamentos como ghost, que é você sumir depois de sair com uma menina, e outras coisas mais pesadas que não dá pra falar aqui, são tão prejudiciais às relações entre homens e mulheres quanto o feminismo extremista cortador de picas. E é isso, pessoal. Para finalizar, hoje tem sessão de agradecimentos aos apoiadores do canal. Essa semana foi o Thiago A. E esse camarada tá sempre dando uma força pro canal. Valeu demais, amigo. E por hoje é só isso, pessoal. Beijo nas crianças e tchau! So before we were married, he promised me we would have 2 kids, and now he doesn't want any more. My friends think I should trick him and stop taking my birth control. Men have never been in control of our bodies. We're the ones in control. Clap if you think that she should trick him. My people. Up next, everybody.